E hoje, novamente, teremos mais alguns agradecimentos especiais a serem feitos. E os agradecimentos especiais de hoje vão para Tawane Silva e Clarice Amorim. Muito obrigado mesmo por estarem apoiando aqui o canal. E bem, pessoal, vamos ao resumo de hoje. A temida e cruel personagem coadjuvante feminina, que antes era motivo de medo para todos, acabou terminando a sua vida ao ingerir veneno. Ao abrir os olhos, ela renasceu e retornou ao arruinado ducado de sua família, diante das provocações de sua cruel madrasta. Ela já não estava mais disposta a suportá-las em silêncio. Naquele mesmo instante, expôs o chocante complô da madrasta para envenenar o próprio duque, seu pai, revelando toda a conspiração diante de todos. Há rumores de que ela era uma cruel personagem coadjuvante destinada a destruir o mundo, não apenas traiu o próprio noivo, como também foi completamente expulsa de sua família. Rosalind Bellion, a princesa que antes era temida por todos, havia se tornado uma prisioneira confinada ao nível mais baixo da prisão. Robert soltou um sorriso de escárnio e deu um passo à frente. Aos seus olhos, Rosalind não passava de uma derrotada à espera da morte. Ele a agarrou pela gola, e aos gritos, afirmou que, quando havia demonstrado misericórdia ao aceitar se casar com ela, o mínimo que ela deveria ter feito, era se ajoelhar em agradecimento. Diante daquela humilhação, Rosalind permaneceu completamente indiferente, de uma suposta tentativa de assassinar um príncipe, até uma série de homicídios. Todas as acusações infundadas foram lançadas sobre Rosalind. Como consequência, ela foi imediatamente condenada à morte. Diante da provocação de Robert, ela perguntou friamente quem ele era, e de propósito, o chamou de Gilbert, pelo nome errado. Em seguida, apontou para os próprios olhos cegos e zombou dele, sem qualquer cerimônia, o descrevendo como um porco imundo que perseguia apenas garotas jovens. Ao ouvir a provocação de Rosalind, Robert ficou completamente enfurecido. Aos berros, declarou ser o nobre barão Robert, e não conseguia aceitar que uma prisioneira prestes a morrer ousasse humilhá-lo. Dominado pela raiva, sacou a espada, e a lâmina fria foi diretamente em direção ao pescoço de Rosalind. O confronto entre os dois estava prestes a explodir, quando uma voz fria interrompeu a cena. No mesmo instante, a espada longa se despedaçou, e seus fragmentos caíram no chão. Os pulsos de Robert foram agarrados com força. A dor o fez gritar imediatamente. Quando ergueu a cabeça, todos ficaram apavorados. A pessoa que havia chegado era ninguém menos que o governante do império, o Marquês Garen. Garen lançou-lhe um olhar gélido, e afirmou que ele ainda não havia entendido, que a princesa apenas o estava usando para levá-lo à própria morte. Ao ouvir aquelas palavras, até mesmo Rosalind ficou surpresa. Garen então advertiu Robert friamente que, se atacasse naquele momento, seria ele quem acabaria na forca. Tomado pelo medo, Robert cambaleou, se levantou às pressas e fugiu em completo desespero. Rosalind voltou o olhar cansado para Garen, sem conseguir compreender o motivo de sua presença ali. Garen a cumprimentou com um sorriso e brincou, comentando que seu belo rosto havia se tornado uma verdadeira bagunça. Rosalind o interrompeu friamente, questionando se ele havia aparecido para sentir pena dela ou apenas para ridicularizá-la. Garen apenas sorriu e respondeu que estava ali para lhe oferecer uma chance de continuar viva, pois este mundo era entediante demais. Ele não queria que aquele espetáculo terminasse tão cedo. Rosalind perguntou friamente a Garen. Antes, fingir ser seu protetor o havia proporcionado uma sensação de segurança. No entanto, no fim, foi o próprio Garen quem a enviou para aquela prisão. Quando Rosalind foi incriminada, precisou fugir. Na época em que estava mais desesperada, Garen a acolheu e se tornou seu guardião. Mas quem poderia imaginar que aquele homem a enganava desde o início? O golpe daquela traição era simplesmente devastador. De repente, Garen lhe perguntou se ela acreditava na existência de mundos paralelos. Explicou que o mundo se dividia em incontáveis caminhos, por causa das diferentes escolhas feitas pelas pessoas, mas que o homem que havia concebido essa teoria foi queimado vivo há muito tempo. Rosalind o interrompeu com impaciência, deixando claro que não entendia, porque ele foi até a prisão apenas para dizer absurdos. Garen sorriu e perguntou se ela jamais havia se arrependido. Quis saber se, caso tivesse feito uma escolha diferente, tudo teria seguido um rumo completamente distinto. Então ele deu um passo à frente e segurou o queixo dela. Comentou que seria um desperdício deixá-la morrer.
apenas por ter se tornado uma vilã, e perguntou se ela desejava continuar vivendo. Antes mesmo que terminasse de falar, sua expressão mudou completamente. Rosalind vomitou uma grande quantidade de sangue. Acontecia que, antes de ser presa, ela já havia ingerido um veneno. A substância impedia a coagulação do sangue, o fazendo jorrar descontroladamente. Ao observar a expressão chocada de Garen, Rosalind sorriu e comentou que, por mais cuidadosos que fossem seus planos, sempre existiriam detalhes impossíveis de prever. No fim das contas, ela havia vencido aquela rodada. Nos últimos instantes de vida, Rosalind fitou o sangue espalhado pelo chão e murmurou suavemente que, na verdade, durante o tempo em que esteve ao lado dele, havia experimentado um pouco de felicidade. Quanto à pergunta sobre querer viver, Rosalind voltou a olhar para a luz do sol que entrava pela janela, e deu sua resposta final: ela não desejava continuar vivendo. Após pronunciar aquelas últimas palavras, Rosalind fechou os olhos definitivamente, e sua respiração cessou. Ao observar Rosalind caída em uma poça de sangue, Garen não demonstrou qualquer tristeza, pelo contrário, achou que aquela mulher conseguiu surpreendê-lo até o último momento. Enquanto observava a vida dela se extinguir lentamente, deixou um recado acompanhado de um leve sorriso, dizendo que esperava encontrá-la novamente. Como sua adversária, Rosalind acreditava que, ao morrer com veneno, finalmente alcançaria a verdadeira liberdade. De repente, porém, vozes agitadas começaram a ecoar ao seu redor. Ela não compreendia como ainda podia ouvir sons, já que deveria estar morta. Rosalind abriu os olhos abruptamente, e percebeu que ainda estava viva. A criada ao seu lado gritou apressadamente que a jovem senhora havia despertado. Sua madrasta, Carmel, permanecia ao lado da cama, mas apenas acreditava que ela estava fingindo mais uma vez. Ao ouvir aquela voz familiar e carregada de maldade, Rosalind imediatamente a reconheceu. Rosalind ficou completamente atonita. A pessoa que falava diante dela não era outra, senão Carmel, a madrasta que havia destruído sua família. O mais inacreditável era que Rosalind se lembrava perfeitamente de ter matado aquela mulher havia muito tempo. Mais estranho ainda, Carmel não possuía sequer uma cicatriz no corpo. Ela também havia retornado ao antigo boudoir do Palácio do Duque, um lugar que já deveria estar completamente destruído, antes que pudesse compreender o que estava acontecendo. Carmel começou a repreendê-la duramente, a culpando por ter tentado cometer suicídio e por envergonhar toda a família. Quanto mais Rosalind ouvia aquelas acusações, mais percebia que havia algo profundamente errado. Tirar a própria vida jamais combinaria com sua personalidade. Se chegasse a esse ponto, preferiria empunhar uma espada e lutar até a morte. Além disso, todos a chamavam de Rosalind, mas aquela pessoa parecia completamente diferente dela. Nesse instante, se lembrou de que Garen, certa vez lhe perguntou se acreditava na existência de mundos paralelos. Só então percebeu que aquele desgraçado já sabia de toda a verdade, enquanto observava a madrasta tagarelando incessantemente ao lado da cama. Rosalind a interrompeu de forma fria e direta, ordenando que se calasse, pois sua voz estava lhe causando uma terrível dor de cabeça. Ao ouvir aquelas palavras, Carmel não conseguiu acreditar no que escutava. Rosalind não demonstrou a menor intenção de se conter. Considerava Carmel tão irritante quanto um mosquito, e sem hesitar, ordenou que ela fosse expulsa do quarto. Carmel entrou em completo desespero. A jovem covarde que antes mal tinha coragem de falar em voz alta, havia mudado completamente. Ela passou a gritar furiosa, indignada com a arrogância repentina de Rosalind, e revoltada com a ousadia de tratá-la com tamanha falta de respeito. Rosalind apenas soltou um sorriso de escárnio, enquanto observava o vestido simples de Carmel. O casamento ainda nem havia acontecido. No máximo, ela podia ser considerada uma futura madrasta. Se levantando da cama, Rosalind caminhou lentamente até Carmel e deixou claro que pouco lhe importava se ela acabasse se casando com seu pai, ou infiltrando espiões para roubar os segredos da família. Contudo, revelou que já conhecia completamente o plano de envenenar seu pai aos poucos, com um veneno de ação lenta. Carmel empalideceu de imediato. Não conseguia compreender como Rosalind havia descoberto um plano que deveria permanecer em absoluto segredo. A pequena criada ao lado de Carmel não suportou assistir àquela cena, e imediatamente se colocou à frente da senhora para protegê-la, acusando Rosalind de estar indo longe demais. Rosalind não estava nem um pouco acostumada com aquela situação, e resolveu dar uma lição imediatamente. Sendo a única princesa daquela família, não admitia que uma simples criada tivesse a ousadia de apontar o dedo para ela, e em seguida a agarrou pelo cabelo.
A criada soltou um grito de dor e começou a pedir socorro, enquanto Carmel berrava furiosa ao lado, tentando entender o que Roselyn pretendia fazer. No entanto, Roselyn não tinha a menor intenção de parar. Era evidente que aquela criada não havia compreendido o aviso que acabou de receber. Roselyn a segurou pelo pescoço, e com um sorriso frio, deixou claro que qualquer um que ousasse incomodá-la, seria enviado diretamente para o inferno. Por fim, com um sorriso de desprezo, Roselyn ordenou que saíssem imediatamente de seu quarto. Em seguida, lançou um novo aviso, afirmando friamente que, se alguém voltasse a perturbá-la, teria exatamente o mesmo destino. A criada ficou apavorada, caiu de joelhos em prantos, implorando por misericórdia e admitindo o próprio erro. Roselyn não tinha disposição para continuar aquela conversa inútil. Ordenou diretamente que Carmel levasse aquela idiota embora e desaparecesse dali. O rosto de Carmel ficou completamente pálido de raiva, mas ela só conseguiu cerrar os dentes e encontrar uma desculpa para recuar, alegando que Roselyn havia sido abalada pela tentativa de suicídio. Antes de sair, Carmel lançou uma ameaça, afirmando que aquele assunto não terminaria daquela forma. Assim que a porta se fechou, o silêncio finalmente tomou conta do quarto. Roselyn soltou um longo suspiro de alívio. Embora o problema imediato estivesse resolvido, a questão realmente importante ainda permanecia. Ela precisava descobrir a verdade o mais rápido possível. Roselyn passou a refletir sobre a possibilidade de aquele ser o mundo paralelo mencionado por Garen. Determinada a descobrir a verdade, decidiu sair do quarto. Entretanto, ao vasculhar o guarda-roupa, encontrou apenas um vestido minimamente apresentável. Todas as outras roupas haviam sido cortadas e transformadas em farrapos. Era evidente que aquilo era mais uma das armações secretas de Carmel. Mesmo assim, Roselyn não deu importância. Calmamente, passou batom, encarou o próprio reflexo no espelho e sorriu com desdém. Naquele dia, permitiria que aquela mulher continuasse arrogante por mais um tempo. A jovem refletida no espelho tinha um rosto extremamente pálido e doentio. Sua condição física era ainda pior do que quando tinha 17 anos em sua vida anterior. Mesmo assim, o tempo era curto, e ela não tinha escolha além de sair daquela forma. 3 dias se passaram num piscar de olhos. Durante esse período, Roselyn reuniu discretamente uma grande quantidade de informações, e por fim, conseguiu compreender completamente sua situação. Aquele realmente era um mundo paralelo. O tempo havia retornado 10 anos antes de sua morte, e agora ela tinha apenas 17 anos. Embora as pessoas e os acontecimentos familiares ainda existissem, muitos detalhes eram completamente diferentes. Sua situação naquele mundo era miserável, a ponto de parecer inacreditável. Mesmo sendo a única filha de um nobre duque, era obrigada a usar roupas velhas e gastas, além de joias baratas e de péssima qualidade. Até os criados do palácio zombavam dela pelas costas. Na vida anterior, Roselyn era filha do duque temida por todos. Agora, até mesmo os empregados se sentiam à vontade para desprezá-la. Ainda assim, comparando com os dias em que viveu como uma fugitiva em sua vida passada, sua situação atual era muito melhor. Como havia recebido a oportunidade de viver uma nova vida, Roselyn estabeleceu um objetivo bastante simples: levar uma existência tranquila, estável e comum. Antes disso, porém, precisava eliminar, um a um, os lixos que estavam em seu caminho. Naquela noite, Roselyn caprichou na aparência para participar do jantar da família. Assim que chegou à entrada, o criado responsável pela porta ficou completamente atônito. Gaguejando, ele mal conseguiu reconhecer que aquela jovem era a senhorita Roselyn. Roselyn respondeu friamente que não havia motivo para tanta surpresa, pois também havia sido convidada para o jantar. Diante da presença imponente de Roselyn, o criado ficou tão nervoso que mal conseguia formular uma frase completa. Ela era completamente diferente da caipira sombria de antes. O criado ainda murmurava consigo mesmo, quando Roselyn lhe ordenou friamente que abrisse a porta. A pesada porta foi lentamente empurrada, e o salão do banquete, que antes estava tomado pelo barulho, mergulhou em um silêncio absoluto. Roselyn entrou com elegância, sorrindo enquanto cumprimentava todos os presentes. Sua aparição deixou todos completamente atônitos. Sentado no lugar de honra estava seu avô, o Duque de Devon-Bellion. Ao lado dele se encontrava seu tio Aegis, cuja expressão era de puro choque. Sua madrasta, Carmel, ficou ainda mais furiosa, se perguntando como ela ousava aparecer ali. Já seu pai biológico, Cherty, permaneceu sentado ao lado, observando tudo com um olhar frio e indiferente.
Ao contemplar aqueles rostos tão familiares, Roselyn foi tomada por emoções conflitantes. No mundo de onde veio, o palácio do duque havia sido completamente destruído 5 anos antes. Todas aquelas pessoas já estavam mortas. Ela acreditava que jamais voltaria a vê-las nesta vida, mas agora estavam ali, vivas, diante de seus olhos. No fundo, isso lhe trouxe uma discreta felicidade. Roselyn pretendia anunciar naquele dia sua partida do palácio do duque. Contudo, ao olhar para aquelas pessoas, mudou de ideia, concluiu que seria interessante permanecer por mais alguns dias apenas para assistir ao espetáculo que estava prestes a acontecer. Como esperado, Carmel foi a primeira a criar confusão, apontando para o vestido de ombros à mostra de Roselyn, passou a criticá-la, a acusando de se vestir de maneira vulgar, e afirmando que ela não possuía educação nem o refinamento de uma verdadeira dama da nobreza. Diante das acusações, Roselyn não demonstrou o menor sinal de irritação, pelo contrário, se limitou a sorrir, encarando Carmel como quem já compreendia perfeitamente suas intenções. Em sua visão, a madrasta apenas tentava assumir a vantagem da situação, mas esse tipo de artifício não surtia qualquer efeito sobre ela. Sem hesitar, Roselyn expôs publicamente toda a verdade, revelou que Carmel não apenas havia matado o próprio ex-marido, como também tomou à força as propriedades da mansão do conde, uma mulher com as mãos manchadas de sangue. Não possuía qualquer autoridade para falar sobre educação. Em seguida, continuou sem demonstrar qualquer piedade, recordou a todos que Carmel era apenas uma plebeia que havia ascendido socialmente por meio da adoção e do casamento, enquanto ela própria nasceu como a legítima neta de um duque. Enquanto Roselyn permanecesse no palácio do duque, Carmel jamais teria liberdade para agir como bem entendesse. Essas palavras fizeram Carmel estremecer de raiva. Desesperada, se voltou para o duque de Devon e para Cherty, em busca de apoio. Entre lágrimas, passou a reclamar de Roselyn, afirmando que havia sacrificado tanto por aquela família, e mesmo assim, era obrigada a suportar tamanha injustiça. Entretanto, o duque de Devon, sentado em seu lugar de honra, não caiu naquele teatro. Com frieza, se limitou a ordenar que todos comessem em silêncio. Ao ver a expressão impassível do duque de Devon, Roselyn não demonstrou surpresa. Em sua memória, independentemente do mundo em que estivesse, seu avô sempre irradiava a presença imponente e intimidadora típica dos grandes vilões. Com a mesma elegância de sempre, Roselyn cortou um pedaço de carne e o levou calmamente à boca. Depois de mastigar algumas vezes, ela subitamente parou. Aquele sabor era simplesmente delicioso, até mesmo para os padrões da terra. Roselyn sorriu, ergueu o olhar e tomou a iniciativa de conversar com as pessoas à mesa. Comentou que aquele prato de carne era realmente muito saboroso, e que não conseguia deixar de querer compartilhá-lo com todos. Em seguida, voltou seu sorriso para Cherty e Aegis, sugerindo que ambos também experimentassem um pouco. Entretanto, aquela demonstração repentina de gentileza acabou deixando todos os presentes confusos. Diante do convite de Roselyn, seu tio Aegis se mostrou bastante atencioso. Sorrindo, comentou que, como era a primeira vez que sua sobrinha lhe dirigia a palavra daquela forma, ela deveria aproveitar a refeição primeiro. Ao lado, Carmel já não conseguiu permanecer em silêncio. Apontando para Roselyn, passou a acusá-la em voz alta, afirmando que ela estava oferecendo restos de comida aos seus superiores, além de reclamar que Aegis era indulgente demais com ela. Ao ouvir aquilo, a expressão de Aegis escureceu imediatamente. Em um tom frio, advertiu Carmel, lembrando que ela ainda era uma pessoa de fora, e sequer havia entrado oficialmente para a família, portanto deveria parar de fazer comentários impróprios. Depois de repreendê-la com tanta firmeza, que ela não ousou responder, Aegis voltou a exibir um sorriso caloroso e procurou gentilmente a aprovação de Roselyn. Ela concordou obedientemente. Naquele mundo, embora aquele tio parecesse um tanto descontraído, era alguém que realmente protegia sua família. A rapidez com que sua expressão e sua aura mudavam era, de fato, impressionante. Aegis sorriu, aceitou o pedaço de carne e deu uma mordida satisfeito. Ao observá-lo, Roselyn não conseguiu evitar recordar a tragédia de sua vida anterior. Naquela época, o duque e o herdeiro haviam morrido um após o outro. Aegis, que jamais foi preparado para assumir a posição de sucessor, precisou sustentar sozinho todo o ducado. Contudo,
Por mais que se esforçasse, a mansão ducal acabou sendo destruída, afastando essas lembranças. Roselyn voltou sua atenção ao presente. Aigi já havia colocado a carne na boca e elogiava o sabor com entusiasmo, chegando até a sugerir que todos a experimentassem. Antes que qualquer um pudesse reagir, Aigis entrou em ação. Primeiro, enfiou um pedaço de carne na boca de Cherty. Depois, voltou sua atenção para o Duque de Devon, que ocupava o assento principal. Antes mesmo que o Duque terminasse de falar, sua boca também foi preenchida com um pedaço de carne. Após prová-la, o imponente Duque de Devon ficou extremamente irritado. Erguendo a cabeça de repente, rugiu, exigindo saber qual desgraçado estava procurando a morte. Diante da fúria do Duque, Roselyn apontou diretamente para as criadas ao seu lado, indicando que elas vinham fazendo comentários sarcásticos e ofensivos. O Duque de Devon não perdeu tempo com discussões e ordenou imediatamente que todos os envolvidos fossem expulsos. Por mais que as criadas chorassem e implorassem por ajuda, ninguém sequer lhes deu atenção. Carmel entrou em pânico e se apressou em explicar que aquelas criadas apenas eram leais demais a ela e haviam tomado a iniciativa de agir por conta própria. No entanto, Roselyn aproveitou a oportunidade para mencionar, com um leve sorriso, uma organização chamada Macrocha, comentando que aquela lealdade era exatamente igual, demonstrada pelos membros dessa organização. Ao ouvir esse nome, a expressão do Duque de Devon mudou completamente. Macrocha era uma misteriosa organização criminosa, que atuava como uma peça importante nos bastidores. Na vida passada de Roselyn, esse grupo permaneceu escondido nas sombras por muito tempo. Porém, no momento em que passou a cobiçar as propriedades da mansão ducal, começou a expandir sua influência de forma desenfreada. Eles enviavam espiões para as casas dos grandes nobres, roubando segredos e se infiltrando por meios desprezíveis. Utilizando essas táticas vis, conseguiram arruinar completamente várias famílias influentes. O mais assustador era que essas pessoas haviam sofrido lavagem cerebral desde a infância, se tornando assustadoramente leais à organização. Enquanto brincava com uma faca e encarava Carmel com um leve sorriso, Roselyn fez a pergunta mais fatal de todas. Ela quis saber se isso não seria verdade, perguntando a Carmel. Mas então disse que deveria mudar o nome, chamando Carmel pelo seu verdadeiro nome, Bispo da Macrocha. Determinada a fazer Carmel desistir de qualquer resistência, Roselyn apontou diretamente para a prova decisiva. Escondida no calcanhar de Carmel havia uma marca de identificação sensível à temperatura, exclusiva da organização. Carmel entrou em completo pânico. Ela simplesmente não conseguia compreender como Roselyn havia descoberto aquele segredo. Percebendo que tudo estava prestes a ser revelado, Carmel correu até Cherty, o agarrou enquanto chorava e confessava que o amava, implorando para que ele dissesse algo em sua defesa. Cherty levou a mão ao peito, sentindo uma dor intensa e um enorme desconforto. Em seguida, tomou a iniciativa de sugerir ao Duque de Devon que Carmel fosse retirada dali primeiro, afirmando que investigaria pessoalmente todo o caso, observando tudo com frieza. Roselyn percebeu imediatamente que havia algo errado com Cherty. Aquela reação de dor no peito era claramente um sintoma de hipnose. Por isso, ela ergueu a voz de propósito e lembrou a todos que a organização enviava espiões, e que sua maior especialidade era a hipnose e a manipulação das memórias. Assim que aquelas palavras foram pronunciadas, Cherty ficou completamente paralisado. Inúmeras ordens implantadas começaram a surgir freneticamente em sua mente, todas destinadas a fazê-lo eliminar os familiares que se opusessem a Carmel. Naquele instante, Cherty finalmente compreendeu a verdade. Durante todos aqueles anos, ele havia permanecido sob o controle da hipnose de Carmel. Com a hipnose sendo rompida à força, Carmel entrou em desespero absoluto. Ela se levantou às pressas, decidida a obrigar Roselyn a ser retirada secretamente dali, para eliminar o problema. No entanto, Roselyn não lhe deu a menor oportunidade. Ela mandou o mordomo revisar a manga de Carmel. No exato momento em que o mordomo se aproximava para examinar o pulso de Carmel, uma fina agulha caiu diretamente no chão. Dessa vez, tanto a criminosa quanto a prova do crime estavam diante de todos. Os criados ao redor começaram a comentar entre si, e a conspiração de Carmel foi completamente desmascarada. Sentado, o Duque de Devon perdeu toda a paciência, e ordenou friamente que ela fosse arrastada para fora. Ao perceber que tudo havia sido exposto, Carmel abandonou qualquer fingimento. Ela apontou para Roselyn e exigiu saber como ela havia descoberto aquele segredo. Diante da expressão furiosa de Carmel,
Roselyn apenas ergueu sua taça de vinho com elegância, e sorrindo, comentou que parecia que ela finalmente havia desistido de continuar fingindo. Completamente enlouquecida, Carmel passou a se debater, enquanto gritava que mataria Roselyn com as próprias mãos. Entretanto, antes que pudesse fazer qualquer coisa, o mordomo a golpeou e a deixou inconsciente. O Duque de Devon, já sem qualquer resquício de paciência, ordenou imediatamente que ela fosse vendada e levada embora. A resistência de Carmel estava destinada ao fracasso. Quanto à forma como Roselyn conhecia aquele segredo, a resposta era muito simples. Em sua vida anterior, aquela misteriosa organização também a havia procurado. Na época, chegaram até mesmo a convidá-la para se tornar a rainha da organização. Depois que o incidente envolvendo Carmel foi resolvido, Roselyn decidiu que era hora de cuidar do restante dos assuntos. Ela tomou a iniciativa de pedir desculpas a todos, por ter interrompido o jantar. Aegis caiu na gargalhada ao ouvir aquilo e elogiou Roselyn, afirmando que ela havia feito um excelente trabalho. Segundo ele, já fazia muito tempo que não suportava aquela mulher. Roselyn sorriu e respondeu que ficava feliz por ter conseguido ajudar. Em seguida, mudou de assunto e anunciou que, já que todos estavam reunidos ali, havia um assunto muito importante que desejava comunicar a todos. Isso significava que Roselyn planejava deixar o palácio do Duque o mais rápido possível. Assim que essas palavras foram pronunciadas, Cherty, que estava ao lado dela, ficou paralisado. Roselyn permaneceu calma e continuou explicando que não possuía nenhum bem registrado em seu nome. Por isso, quando partisse, pretendia levar apenas algumas joias. Nesse momento, Cherty, que permaneceu em silêncio durante todo esse tempo, não conseguiu mais se conter e quis saber por que ela pretendia deixar a própria casa. Foi então a vez de Roselyn ficar surpresa, somando as memórias de suas duas vidas. Ela percebeu que havia conversado com aquele pai apenas algumas poucas vezes. Mesmo assim, Roselyn reagiu rapidamente. Ao olhar para Cherty, compreendeu exatamente o que o preocupava. Com tranquilidade, ela explicou que deixaria o império e iria viver em algum lugar onde ninguém a conhecesse. Dessa forma, não traria desonra para a família. Ao ouvir aquilo, Cherty ficou visivelmente inquieto. Ele não conseguia entender como alguém com um corpo tão frágil quanto o de Roselyn podia tomar uma decisão tão extrema. Além disso, sabia muito bem que ela não confiava nem um pouco nele. Ao notar a expressão nervosa de Cherty, Roselyn apenas sorriu. Em seguida, afirmou calmamente que, antes de partir, providenciaria pessoalmente a retirada de seu nome de todos os registros, para que ele não precisasse se preocupar. Na verdade, no fundo do coração de Roselyn, não existia apenas ressentimento em relação à família. Embora tivesse sido uma filha ilegítima e indesejada desde a infância, eles ainda assim a haviam criado. Em sua vida anterior, ela não conseguiu comparecer ao funeral do pai, e esse arrependimento sempre permaneceu em seu coração. Entretanto, ela já estava cansada. Quando era pequena, só podia permanecer deitada em uma cama. A garotinha passava os dias aguardando ansiosamente uma visita da família, mas já havia esperado o suficiente. Ela não queria mais alimentar expectativas, nem voltar a experimentar outra decepção. Agora, tudo o que desejava era encontrar um lugar tranquilo para descansar em paz. Roselyn então continuou falando serenamente. Ela explicou que compareceria pessoalmente diante da família real, para desfazer o noivado com o terceiro príncipe, Arma, assumindo toda a responsabilidade pela situação e garantindo que nenhum problema recaísse sobre a família. Ao ouvir essas palavras, Cherty finalmente perdeu o controle, se levantou abruptamente, derrubando até mesmo a cadeira atrás de si. Dominado pela emoção, gritou para que Roselyn parasse de dizer absurdos, ordenou que Roselyn voltasse imediatamente para o quarto, tomasse o remédio e fosse dormir. A acusou de ter causado uma grande confusão pouco tempo antes, transformando toda a família em motivo de piada, e afirmou que agora ela estava fazendo tudo de novo. Diante da fúria de Cherty, Roselyn permaneceu estranhamente calma, apenas o observava em silêncio. A indiferença dela o atingiu em cheio. Cerrando os dentes, Cherty se virou e foi embora. Ao observar Cherty se afastando, o Aegis, que estava sentado ao lado, soltou um suspiro. Em seguida, Roselyn também se levantou, se preparando para sair. Antes que ela fosse embora, Aegis se aproximou de Roselyn, e de maneira um tanto desajeitada, tentou confortá-la.
Explicou que a atitude de Cherti não significava que ele a detestasse. Na verdade, ele apenas possuía uma personalidade fechada, e era incapaz de expressar os próprios sentimentos. Depois de ouvir aquelas palavras, Roselyn apenas sorriu levemente. Ela passou a tratar Aegis por jovem mestre, e agradeceu sua preocupação. Foi então a vez de Aegis ficar confuso. Há pouco ela o havia chamado de tio, mas de repente passou a tratá-lo de forma tão formal. Com um sorriso, Roselyn explicou que havia chamado Cherti de tio de propósito apenas para irritá-lo. Depois de dizer isso, ela se virou e foi embora. Assim que Roselyn saiu, Aegis não conseguiu conter o riso. Comentou que nunca imaginou que sua sobrinha também tivesse um lado tão interessante. Enquanto isso, o Duque Devon, sentado em seu assento e fumando um charuto, repreendia friamente o filho, o chamando de garoto insolente. Segurando a faca que seu pai jogou nele, Aegis perguntou a Devon, com um sorriso, por que ele estava tão irritado. Comentou que o jeito despreocupado de Cherti havia sido herdado completamente da família e que, pensando bem, toda aquela situação era, na verdade, culpa de Devon. O Duque Devon lançou-lhe um olhar frio e acusou Aegis de sempre mimar o caçula, Cherti, razão pela qual ele havia se tornado um homem tão sombrio. Sem recuar, Aegis rebateu que já havia avisado Devon havia muito tempo, para afastar aquela mulher da família, mas ele nunca deu ouvidos ao conselho. Na opinião de Aegis, quem realmente destruiu aquela família tinha sido o próprio Devon. Essas palavras enfureceram imediatamente o Duque Devon, que bateu violentamente na mesa. Sem demonstrar o menor medo, Aegis apenas fez um gesto com a mão enquanto saía e afirmou que, em vez de perder tempo discutindo, Devon deveria correr para impedir que sua única neta fugisse de casa, e tratar de resolver toda aquela confusão. Enquanto Aegis caminhava para fora da sala de jantar, refletia que, durante o período em que esteve ausente, muitas coisas haviam acontecido em sua casa. Também concluiu que Cherti era desajeitado demais, e que precisaria encontrar uma oportunidade para ajudá-lo. Após vários dias consecutivos, Roselyn estava se preparando para sair, quando uma criada entrou novamente carregando um enorme buquê de flores. A empregada informou que as flores haviam sido enviadas pelo jovem mestre Cherti. Roselyn pegou o cartão que acompanhava o buquê e o leu. Ficou completamente sem palavras. Desde o jantar daquele dia, Cherti parecia ter se transformado em outra pessoa. Todos os dias enviava flores para seu quarto, a ponto de quase toda a mansão já estar tomada por arranjos florais. O mais engraçado era que o cartão sempre trazia a mesma justificativa, afirmando que ele apenas havia comprado aquelas flores, porque passou por uma floricultura que estava em promoção. Roselyn sentia que Cherti realmente não precisava agir daquela maneira. Se a intenção era se desculpar pelo ocorrido durante o jantar, bastaria um pedido sincero. Em vez disso, insistia em enviar flores todos os dias, e ainda alegava que as havia adquirido apenas por acaso. Ao contemplar a quantidade de flores espalhadas pelo quarto, Roselyn sentiu até falta de ar. Sem hesitar, ordenou à criada que jogasse todas fora, e determinou que, dali em diante, qualquer flor enviada por Cherti também fosse descartada imediatamente. Embora a criada tenha ficado um pouco surpresa com a ordem, obedeceu sem fazer qualquer questionamento. Nesse momento, chegou a notícia de que a carruagem já estava preparada do lado de fora. Roselyn chamou sua criada e se preparou para partir. Ao ver Roselyn vestindo um traje preto, uma das jovens criadas não conseguiu conter a curiosidade, e comentou em voz baixa que roupas pretas normalmente eram usadas apenas em funerais, sendo uma escolha bastante incomum para uma visita ao palácio. Outra criada rapidamente a puxou de lado e explicou, também em voz baixa, que todas as roupas elegantes enviadas anteriormente por Carmel haviam sido descartadas por ordem de Roselyn. Por isso, o único vestido que restava em seu guarda-roupa era aquele preto. Ao ouvir a explicação, a criada finalmente compreendeu a situação. No entanto, a empregada mais velha interrompeu imediatamente a conversa e advertiu as duas para que jamais comentassem sobre sua senhora pelas costas, pois a situação se tornaria bastante problemática caso Roselyn descobrisse. Afinal, todos haviam visto o que aconteceu com Carmel. Agora, Roselyn já não era alguém que pudesse ser menosprezada, bastava um descuido para que qualquer um acabasse seguindo os mesmos passos de Carmel. Ao observar a aura que ela exibia naquele momento, ninguém imaginaria que, no passado, foi uma pessoa tímida e covarde. Dessa vez,
Roselyn tomou a iniciativa de ir ao Palácio Imperial, retornando àquele lugar depois de muitos anos. Ela sabia perfeitamente o que teria de enfrentar em seguida. Seria o reencontro com o terceiro príncipe, Arma de Anitas, que não via havia muito tempo. Assim que a porta se abriu, Arma a recebeu com enorme entusiasmo. Chamou Roselyn pelo primeiro nome, deixando evidente que aguardava sua chegada havia muito tempo. Ela respondeu com uma reverência educada. Arma sorriu com um ar de impotência, lembrando que ambos haviam prometido não agir de maneira tão formal um com o outro. Demonstrando preocupação, ele comentou sobre os rumores de que Roselyn não estava bem de saúde. Depois que ambos se sentaram, ela explicou que sua condição havia melhorado bastante, e fez questão de enfatizar sua posição como sua noiva. Ao ouvir isso, Arma suspirou aliviado. Em seguida, Roselyn mudou de assunto, e revelou que havia ido ao palácio naquele dia, porque precisava tratar de um assunto extremamente importante. Ao notar a expressão séria dela, Arma ficou um pouco apreensivo, mas ainda assim fez um gesto gentil, para que continuasse. Então, Roselyn lançou uma verdadeira bomba. Com absoluta calma, declarou que desejava romper o noivado. Assim que ouviu aquelas palavras, Arma entrou em pânico, ansioso, tentou entender o motivo que a levou a tomar uma decisão tão repentina. Roselyn, porém, permaneceu tranquila, explicou que aquela era apenas uma decisão pessoal, e pediu que Arma a ajudasse a conseguir uma audiência com o imperador, pois pretendia explicar tudo diretamente a ele. De repente, Arma deu um passo à frente e segurou firmemente a mão de Roselyn. Emocionado, recusou categoricamente aquela proposta. Tudo o que desejava era compreender os verdadeiros sentimentos dela. Diante do estado emocional de Arma, Roselyn o viu praticamente implorar para que lhe revelasse o motivo daquela decisão, prometendo que, fosse qual fosse o problema, encontraria uma maneira de resolvê-lo. Ela não conseguiu esconder a surpresa ao encarar o homem à sua frente. Sempre acreditou que Arma possuía uma personalidade gentil, e imaginou que o rompimento do noivado apenas o deixaria um pouco triste. Nunca esperou uma reação tão intensa, afinal, os dois mal conviviam naquela época. Ainda assim, era impossível negar que Roselyn lhe devia um enorme favor. Ao olhar para o desesperado Arma, ela se recordou da tragédia de sua vida anterior. Naquela época, para protegê-la, Arma acabou encontrando uma morte trágica. Agora que recebeu uma nova oportunidade de viver, Roselyn desejava apenas que ele encontrasse alguém verdadeiramente compatível, e pudesse desfrutar de uma vida tranquila e feliz. Quanto a ela, seu destino era seguir um caminho repleto de perigos. Não havia como lhe proporcionar a felicidade que ele merecia. Para impedir que aquela tragédia se repetisse, Roselyn decidiu agir com crueldade, mesmo sabendo que isso machucaria naquele momento. Ela soltou uma risada de deboche, enquanto sua voz assumia um tom extremamente frio. Declarou que desejava que Sua Alteza deixasse de agir de forma tão lamentável, pois aquela atitude apenas lhe causava repulsa. Arma ficou completamente paralisado ao ouvir aquelas palavras. Roselyn afastou a mão dele, e continuou afirmando que o tipo de homem de que realmente gostava era alguém independente, de personalidade forte e livre, até mesmo um pouco selvagem. O príncipe Arma estava muito longe de corresponder ao tipo ideal de Roselyn. Ela apenas esperava que ele tivesse sabedoria suficiente para desistir. Essas palavras foram como uma lâmina afiada, atingindo diretamente o coração de Arma. Ele encarou Roselyn à sua frente, incapaz de aceitar aquela realidade por algum tempo. Percebendo que Arma ainda hesitava, Roselyn fez um ultimato. Declarou que, se ele nem sequer fosse capaz de providenciar uma audiência com o imperador, então não havia mais nada a ser discutido entre eles. Ao vê-la se virar para partir, Arma entrou em completo desespero. Correu até ela, segurou delicadamente suas roupas, e implorou para que não fosse embora. Para conseguir mantê-la ao seu lado, acabou cedendo. Em voz baixa, prometeu que, se fosse o desejo de Roselyn, faria o possível para providenciar tudo. Roselyn agradeceu educadamente. Arma soltou sua mão, visivelmente decepcionado. Ele se culpava por sua própria incapacidade de ajudá-la. Ao observar o rapaz abatido à sua frente, Roselyn suspirou em silêncio. Na verdade, ela não o odiava, tampouco acreditava que ele fosse insuficiente. Em suas lembranças da vida anterior, quando havia caído na mais completa desgraça, e não existia ninguém em quem pudesse confiar, apenas Arma, permaneceu silenciosamente ao seu lado. Por mais que tentasse afastá-lo, ele jamais a abandonava. Justamente por causa disso, nesta vida ela precisava manter distância dele.
Somente rompendo completamente qualquer contato, seria possível preservar sua vida. Ainda que isso lhe causasse sofrimento naquele momento, ela precisava ser implacável. Sem desejar prolongar aquele envolvimento, Rosalind declarou friamente que estava indo embora. Assim que terminou de falar, se virou e caminhou em direção à saída. Arma correu atrás dela, com uma postura quase suplicante, impediu sua passagem e manifestou o desejo de que, mesmo após o rompimento do noivado, eles ao menos continuassem amigos. Ao ouvir aquilo, a expressão de Rosalind se tornou ainda mais fria. Ela afirmou que, a menos que Arma desejasse arruinar sua reputação, o melhor seria nunca mais dizer palavras tão ambíguas. Em seguida, reforçou que realmente partiria. Sua determinação era tão absoluta, que chegava a ser assustadora. Observando Rosalind se afastar cada vez mais, Arma entrou em completo pânico. Continuou correndo atrás dela, tentando se explicar, e implorando para que parasse ou ouvisse. Enquanto os dois insistiam naquele impasse, uma voz debochada ecoou no fim do corredor. Rosalind amaldiçoou silenciosamente o próprio azar. Justamente naquele momento, encontrava a pessoa que menos desejava ver, o segundo príncipe. Yudian se aproximou, seu tom transbordava sarcasmo ao comentar que os dois realmente formavam um casal perfeito. Segundo ele, um era um irmão inútil que sequer tinha coragem de espantar uma mosca, enquanto a outra era uma mulher sombria e gaga. Ao lado, Arma chamou nervosamente pelo irmão. Entretanto, Yudian ignorou completamente a reação dele, e mudou o foco da conversa. Se aproximou de Rosalind, ergueu a mão e segurou seu queixo, provocando com um sorriso insolente. Comentou que fazia algum tempo, desde o último encontro, e que ela estava se tornando cada vez mais encantadora. Ao ver Rosalind sendo importunada daquela maneira, Arma finalmente deixou todo o medo de lado. Assim que viu a situação, Arma deu um passo à frente, se posicionando diante de Rosalind e advertindo Yudian a demonstrar o devido respeito. Foi então a vez de Yudian perder a paciência. Ele lançou um olhar frio para a Arma. Jamais esperava que aquele irmão, normalmente tão covarde, tivesse coragem de enfrentá-lo naquele dia. Sem qualquer hesitação, Yudian ergueu a mão e desferiu um violento tapa no rosto de Arma. Em seguida, o agarrou pela gola e o acusou de só ter criado coragem para desafiar o próprio irmão porque sua noiva estava presente. Logo depois, passou a espancá-lo com socos e chutes. Enquanto o agredia, Yudian gritava que não se importava nem um pouco com sua noiva, e que sempre fazia o que bem entendia. Depois, ainda pisoteou Arma, o advertindo de que nunca mais ousasse responder, e que apenas permanecesse honesto e obediente. Mesmo coberto de ferimentos, Arma cerrou os dentes, e se esforçando para resistir, rebateu que a senhorita Rosalind não pertencia a Yudian. Essas palavras enfureceram completamente Yudian. Seus golpes se tornaram ainda mais brutais. Arma ouviu berrar, tomado pela fúria, que Rosalind era dele e que mataria Yudian naquele mesmo dia. Os ataques ficaram cada vez mais cruéis, e Yudian ainda ameaçou deixá-lo acamado por muito tempo, para que jamais esquecesse aquela lição. Mesmo espancado e coberto de hematomas, Arma continuava gritando com todas as forças, para que Rosalind fugisse imediatamente. Ao vê-lo cair no chão, Rosalind não pôde deixar de amaldiçoá-lo em silêncio, por ser um completo tolo. Mesmo naquela situação, ele ainda se preocupava com os outros. Por fim, ela não conseguiu mais suportar. Com a voz fria, ordenou que Yudian parasse imediatamente. Sem hesitar, Rosalind caminhou até os dois e se colocou entre eles. Yudian também ficou surpreso. Não imaginava que Rosalind interferiria de repente. Ela simplesmente o ignorou. Em vez disso, estendeu a mão e ajudou Arma a se levantar. Segurando a mão de Rosalind, Arma ficou completamente sem jeito. A gentileza inesperada o deixou tão emocionado que, por um instante, nem conseguiu organizar as palavras. Enquanto o amparava, Rosalind comentou calmamente que ele não precisava mais ajudá-la a organizar encontros com o imperador. Ao ouvir aquilo, Arma entrou em pânico imediatamente, temendo ter cometido algum erro outra vez. Perguntou, nervoso, se havia feito algo errado. Rosalind apenas sorriu e explicou que simplesmente havia encontrado uma maneira mais rápida de ver o imperador. O sorriso repentino de Rosalind deixou Arma completamente atônito. No instante seguinte, ela avançou sem qualquer aviso, e acertou um forte tapa no rosto de Yudian. Ela queria que aquele idiota se arrependesse, profundamente por ousar tocar em alguém que estava sob sua proteção. O tapa foi tão poderoso, que assustou todos os criados ao redor. Com a mão sobre o rosto, Yudian ficou completamente furioso,
e a encarou como se ela tivesse perdido a razão. A atitude de Roselyn era considerada um crime grave, mas ela permaneceu absolutamente firme. Em tom gélido, declarou que tudo aquilo havia começado, porque Yudian provocou primeiro a noiva dele. Tomado pela raiva, Yudian gritou, enfatizando que era um nobre membro da família real. Ao lado dele, Roselyn lembrou friamente que o terceiro príncipe Arma também fazia parte da família real. Ao perceber que os criados ao redor observavam e cochichavam entre si, Yudian, em vez de se controlar, passou a ridicularizar Arma em voz alta. Não satisfeito, envolveu Roselyn nos insultos, chamando os dois de filhos ilegítimos, e dizendo que formavam um casal perfeito. Diante daquela humilhação cruel, Roselyn apenas sorriu. Antes que Yudian pudesse reagir, ela ergueu a mão mais uma vez e lhe deu outro tapa, ainda mais forte. Depois, bateu delicadamente as mãos, como se nada tivesse acontecido, e mantendo um sorriso elegante, comentou que sua mão apenas havia escorregado. Aproveitou a ocasião para chamá-lo de um cachorro raivoso, que mordia qualquer pessoa. Dessa vez, Yudian perdeu completamente o controle. Ele levantou a mão, pronto para atacar Roselyn. Entretanto, em vez de recuar, ela fechou os olhos voluntariamente. Era exatamente isso que esperava. Se aquele tapa realmente fosse desferido, toda a situação sairia completamente do controle, obrigando o imperador a intervir de uma vez por todas. Porém, o resultado foi totalmente diferente do esperado. A dor que ela imaginava sentir nunca chegou. Em vez disso, os óculos de Arma foram arremessados para longe. Ele havia se lançado diante dela, usando o próprio corpo para bloquear o golpe. Mesmo ferido, sua primeira reação foi verificar se Roselyn estava machucada. Ao vê-lo com sangue escorrendo pelo canto da boca, Roselyn foi tomada por uma mistura de emoções, que nem ela mesma conseguia explicar, e Yudian, que estava ao lado, não apenas se recusou a conter o próprio comportamento, como ainda passou a zombar deles, os acusando de estarem apenas fingindo. Roselyn não pôde deixar de pensar que aquele homem era realmente um completo idiota. Naquele instante, o mordomo enviado do imperador chegou de repente, e Yudian acreditou que os reforços finalmente haviam aparecido, e aguardou triunfante pelo momento em que Arma seria humilhado. No entanto, a ordem trazida pelo mordomo foi completamente diferente do que ele esperava. Em vez de apoiar Yudian, o imperador ordenou um decreto imperial ao Yudian. Ele foi ordenado a permanecer em prisão domiciliar até a segunda ordem. Dessa vez, Yudian perdeu completamente o controle. No mesmo instante, começou a gritar, acusando Roselyn de tentativa de regicídio, por ter espancado um membro da família imperial. Também reclamou que o imperador estava favorecendo Roselyn. No fim, só lhe restou sair dali pisando forte, tomado pela raiva. Ao observar Yudian se afastando, Roselyn apenas achou a cena engraçada. Na opinião dela, o acesso de fúria dele era ainda mais vergonhoso do que o de uma criança. Entretanto, os problemas ainda não haviam acabado. Logo em seguida, o mordomo anunciou que o imperador desejava convocar alguém imediatamente. Arma imaginou que o chamado fosse para ele, mas o mordomo esclareceu que Sua Majestade não estava procurando o terceiro príncipe. A pessoa convocada pelo imperador era, na verdade, Roselyn. Ao ouvir aquilo, Arma ficou imediatamente apreensivo, enquanto Roselyn compreendeu perfeitamente a situação. Embora tivesse enfrentado um dia difícil, ela agora teria a oportunidade de encontrar o próprio imperador. Sob qualquer perspectiva, aquela troca não representava prejuízo algum. Assim, Roselyn apenas sorriu discretamente, e tomou a iniciativa de acompanhar o mordomo. Ela pretendia descobrir pessoalmente quais eram os verdadeiros planos do soberano supremo do Império. Arma se apressou para acompanhá-la, mas foi impedido pela própria Roselyn. Ela pediu que ele encontrasse primeiro um médico, para tratar seus ferimentos, pois não queria que seu noivo perdesse a dignidade, se apresentando diante dos outros em um estado tão lamentável. Arma ficou um pouco constrangido, e só pôde observar Roselyn partir. Após toda a confusão causada, Roselyn finalmente foi conduzida à presença do governante do Império, o imperador Severus Gingianitas. Severus permanecia recostado preguiçosamente em seu trono, enquanto examinava atentamente a jovem diante dele. Tinha a impressão de que ela era bastante diferente dos rumores que circulavam a seu respeito. Roselyn fez uma reverência educada, e manteve uma postura impecável. Aquilo arrancou uma risada de Severus. A delicadeza demonstrada por ela definitivamente não combinava com a reputação que possuía. Sem perder mais tempo, o imperador foi direto ao assunto.
Ele quis entender por que Roselyn havia causado tanta confusão no palácio naquele dia, afinal, em sua lembrança, ela nunca foi alguém que criasse problemas. Roselyn não fez rodeios, em vez disso, declarou que desejava fazer um pedido diretamente ao imperador. Ela queria romper seu noivado com o terceiro príncipe, Arma. O interesse de Severus foi despertado imediatamente, com um simples gesto de mão. Pediu que ela se sentasse primeiro. Quando já estavam de frente um para o outro, Severus foi direto ao ponto, buscando confirmar se Roselyn realmente desejava desfazer o noivado com Arma. Roselyn permaneceu completamente firme. Em vez de hesitar, apresentou uma proposta extremamente tentadora. Caso o imperador concordasse em cancelar o compromisso, ela seria capaz de ajudá-lo a resolver dois dos maiores problemas que assolavam o império. Severus demonstrou surpresa e sinalizou para que ela continuasse. Roselyn começou então a explicar calmamente que o primeiro desses problemas eram as difíceis negociações na fronteira norte, o outro assunto era o recente caso de desaparecimentos, que havia espalhado pânico por toda a região. Ao ouvir isso, Severus soltou um sorriso de escárnio e comentou em tom de brincadeira que até mesmo uma informação tão confidencial havia chegado aos ouvidos dela. Aquilo apenas demonstrava que existiam muitos informantes dentro do palácio. Roselyn já esperava essa reação. Ela sabia que estava fazendo uma grande aposta, usando apenas as memórias de sua vida passada, e confiando que o rumo daquele mundo não havia mudado. Para encobrir a origem de seu conhecimento, Roselyn inventou uma desculpa. Ela explicou que havia sofrido um acidente recentemente, e que, durante esse incidente, despertou acidentalmente uma habilidade especial. Severus lançou-lhe um olhar atento, testando a possibilidade de ela ter se tornado uma das lendárias despertas do abismo. Sem qualquer hesitação, Roselyn confirmou. A misteriosa força conhecida como abismo costumava despertar apenas quando alguém enfrentava uma situação crítica entre a vida e a morte. Em silêncio, Roselyn se sentiu grata por sua tentativa de morte na vida anterior, pois aquele episódio acabou se tornando a justificativa perfeita para explicar seu despertar. Severus sorriu, bateu palmas e afirmou que aquilo era realmente uma excelente notícia. Aproveitando a oportunidade, Roselyn comentou que o imperador era a primeira pessoa com quem compartilhava aquele segredo. Severus caiu na risada e disse que, se o duque e seu filho descobrissem aquilo, certamente se sentiriam excluídos. No entanto, ele logo conteve o sorriso, e tomado pela curiosidade, quis saber qual habilidade ela havia despertado, já que parecia acreditar ser capaz de resolver um problema que nem mesmo o imperador conseguia solucionar. Roselyn tomou um gole de chá com tranquilidade, e corrigiu aquela afirmação. Na realidade, não era que o imperador fosse incapaz de resolver o problema, ele apenas desejava solucioná-lo da maneira mais silenciosa e pacífica possível. Divertido, Severus quis entender o motivo daquela conclusão. Roselyn pousou delicadamente a xícara sobre a mesa, e pronunciou apenas uma palavra: purificação. Ao ouvir aquelas palavras, o sorriso de Severus congelou instantaneamente. Ele fixou os olhos em Roselyn por alguns instantes, e em seguida, soltou uma risada carregada de significado. Comentou que acreditava ter escondido aquele plano perfeitamente, mas, para sua surpresa, ela havia enxergado através dele. Admitiu que aquilo realmente o colocava em uma situação difícil. Roselyn conhecia muito bem o homem que estava diante dela. Apesar da aparência gentil e tranquila, o imperador era, na verdade, uma figura extremamente perigosa. Muitos o chamavam de imperador palhaço, pois preferia permanecer nos bastidores, observando o desenrolar dos acontecimentos. Entretanto, dentro de um ano, ele próprio desembainharia a espada e iniciaria uma sangrenta purga contra a nobreza. Naquele período, inúmeras famílias nobres teriam seus bens confiscados e seus clãs completamente exterminados. Nem mesmo a família de Roselyn escaparia desse destino. Sem rodeios, Roselyn deixou claro que seu tio certamente estava entre os nomes da lista de purgação. Ainda assim, ela esperava que o imperador demonstrasse misericórdia e poupasse os membros da linhagem direta da família. Ao ouvir aquele pedido, Severus achou a situação um tanto engraçada. Em sua visão, Roselyn primeiro pretendia romper o noivado, e logo depois, tentava preservar a própria família. Roselyn perguntou se ele havia sofrido um grande prejuízo com aquela negociação. Muito confiante, ela explicou que seu tio inútil ainda possuía algum valor de utilização. Além disso, mesmo que aquele casamento não existisse, o ducado jamais trairia a família real. No fim, Severus cedeu, declarou que,
desde que Roselyn conseguisse cumprir o que prometeu, concordaria em desfazer o noivado. Mesmo assim, Severus ainda estava um pouco curioso, queria entender se ela realmente odiava a arma, afinal, Arma era bonito, e extremamente popular em todo o Império. Roselyn, porém, manteve a lucidez, admitiu com sinceridade, que a Arma era bom demais e que ela simplesmente não era digna dele. Em seguida, Roselyn fez outro pedido, esperava que a conversa daquele dia, incluindo o despertar de sua habilidade, permanecesse em absoluto sigilo. O imperador concordou, que tudo seria mantido em total confidencialidade. Severus sorriu e aceitou o pedido. Quanto ao que o segundo príncipe havia feito momentos antes, Severus tomou a iniciativa de se desculpar. Roselyn respondeu com elegância que não havia necessidade. Aproveitando a oportunidade, fez mais um pedido ao imperador. Depois de conversarem sobre o assunto, Roselyn deixou o salão sozinha. Somente quando a pesada porta se fechou atrás dela, conseguiu relaxar completamente. Lidar com um imperador tão imprevisível consumia energia demais. Nesse instante, uma voz surgiu de repente atrás dela, querendo saber como havia sido sua conversa com o imperador. Roselyn levou um susto, ao erguer os olhos, viu que era Arma. Aquele rapaz caminhava tão silenciosamente, que sua presença passava completamente despercebida. Surpresa, Roselyn comentou que Sua Alteza parecia estar esperando por ela ali. Arma explicou, um pouco envergonhado, que seu pai o havia chamado há pouco. No entanto, mais importante do que isso, ele já havia tratado o ferimento, apontando cuidadosamente para o curativo em seu rosto. Arma perguntou, em tom cauteloso, se daquela forma finalmente deixaria de fazê-la passar vergonha. Sem saber como reagir, Roselyn concordou, dizendo que o curativo realmente havia sido muito bem feito. Quem diria que, logo em seguida, Arma se aproximaria dela de repente, e a incentivaria a verificar pessoalmente se o curativo estava realmente bem preso, como ele próprio havia sugerido. Roselyn estendeu a mão e tocou delicadamente a bochecha dele. Logo depois, o sorriso brincalhão desapareceu de seu rosto. Com uma expressão séria, ela advertiu Arma, para que nunca mais se colocasse na frente dela para protegê-la. Roselyn então revelou que, da última vez, havia permitido ser agredida de propósito. Arma ficou completamente atordoado, incapaz de compreender o motivo daquela atitude. Roselyn explicou friamente que, se o segundo príncipe partisse diretamente para a agressão contra ela, a natureza de toda a situação mudaria completamente, poderia até ser considerado uma declaração de guerra, escancarada contra o palácio do duque. Arma demonstrou um leve desapontamento, afirmando que, naquela ocasião, havia conseguido se proteger sozinha. Roselyn o interrompeu friamente. Ela declarou, com toda a sinceridade, que, com a força atual de Arma, mesmo que ela realmente estivesse em perigo, ele não seria capaz de fazer absolutamente nada. Em seguida, deixou claro que não queria que ele voltasse a se colocar em risco por sua causa. Depois de dizer isso, se preparou para ir embora. Por trás dela, Arma pediu desculpas, se sentindo culpado, explicou que, por causa do ferimento em seu rosto, não tinha como acompanhá-la até a saída. Em seguida, expressou a esperança de que eles pudessem se encontrar novamente. Roselyn concordou com um leve aceno e o confortou, dizendo que ele não precisava se desculpar. Afirmou que o único motivo de não poder acompanhá-la era a própria teimosia dela. Após essas palavras, ela partiu sem olhar para trás. Arma apenas pôde observar sua partida em silêncio. Depois, se virou e retornou para o quarto. Roselyn caminhava sozinha pelas escadas vazias, acreditando que os acontecimentos daquele dia finalmente haviam chegado ao fim. No entanto, ao descer as escadas, de repente, o som de uma bengala ecoou atrás dela. Um homem a chamou, interrompendo seu caminho, perguntando para onde ela estava indo com tanta pressa. Era Garen Vilbrid, quem havia interrompido o caminho de Roselyn. Com um sorriso, ele comentou que estava esperando por ela havia muito tempo. Enquanto isso, Arma retornou ao Palácio Imperial e cumprimentou respeitosamente seu pai, Severus. Severus respondeu com certa frieza, em tom de provocação, comentou que aqueles filhos só apareciam quando precisavam de alguma coisa, pois, normalmente ninguém dava as caras. Arma pediu desculpas, um tanto envergonhado, e prometeu que passaria a visitá-lo com mais frequência, para cumprir seus deveres de filho. Entretanto, Severus não aceitou aquela atitude, advertiu Arma friamente que, agora que não havia mais estranhos presentes, não existia necessidade de continuar fingindo.
Arma ficou atônito por um instante, diante da advertência de seu pai. Continuou fingindo não entender a situação, e com um sorriso constrangido, tentou se justificar. Alma comentou que ele havia demorado a reagir, deixando claro que realmente não conseguia entender o que seu pai estava dizendo. Severus soltou uma risada de escárnio e declarou, sem rodeios, que naquele dia não o havia convocado de forma alguma. Diante disso, questionou em pensamento qual seria o verdadeiro motivo de sua presença ali. Arma segurou a cortina com certa hesitação e explicou que, na verdade, havia algo que desejava perguntar. Assim que as cortinas se fecharam, o sorriso em seu rosto desapareceu por completo. Arma, então quis saber sobre o que ele e Roselyn haviam conversado havia pouco. Severus permaneceu calmo e respondeu que apenas havia feito um aviso à outra parte. Disse que orientou Roselyn a cuidar da própria vida dali em diante, e a não comparecer ao próximo banquete imperial. Em seguida, revelou que Roselyn havia tomado a iniciativa de romper o noivado, e que ele já havia concordado com a decisão. Ao ouvir essas palavras, Arma, que estava prestes a beber seu chá, ficou completamente imóvel. Ela demonstrou grande incredulidade diante daquela revelação e quis entender o motivo. Severus manteve uma expressão tranquila e explicou que Roselyn havia lhe feito uma proposta bastante atraente. Por causa disso, os dois haviam chegado a um acordo. Nos olhos de Severus, Roselyn agora era muito mais valiosa do que Arma. Com uma expressão severa, Arma quis saber qual era a moeda de troca que Roselyn estava usando. Severus inicialmente pretendia manter aquilo em segredo, mas, diante da insistência de Arma, acabou revelando os detalhes do acordo. Roselyn havia prometido resolver dois problemas. O primeiro eram as complicadas negociações na fronteira. O segundo era um misterioso caso de desaparecimento. Depois de ouvir aquilo, Arma foi obrigada a admitir que Roselyn realmente não era mais a mesma de antes. Antigamente, ela era tímida e medrosa, até mesmo encarar outra pessoa a deixava em pânico. Agora, porém, possuía coragem suficiente para negociar diretamente com o imperador. Ainda assim, desde que Roselyn permanecesse em segurança, Arma não pretendia interferir. Severus também já havia preparado todos os arranjos. No mês seguinte, Roselyn partiria com a comitiva rumo ao instável território de Caluta. Ao saber que Roselyn viajaria para Caluta, Arma imediatamente não conseguiu mais permanecer sentada e se ofereceu para acompanhá-la. Severus suspirou e a lembrou de que, caso fosse junto, teria de assumir a responsabilidade de liderar toda a comitiva, algo que estava longe de ser uma brincadeira. Arma, porém, permaneceu indiferente e declarou que nunca teve qualquer interesse pelo trono. Sem perder a oportunidade, Severus brincou que um homem sem ambição não possuía charme algum. Logo em seguida, porém, tratou de desfazer qualquer esperança, ao afirmar que Arma não poderia acompanhá-la, mesmo que quisesse, pois Roselyn já havia escolhido quem iria ao seu lado. Surpreso, Arma quis saber quem havia sido escolhido. Severus pronunciou lentamente um único nome, Iudian. Ao ouvir aquele nome, Arma ficou completamente atônito. Jamais imaginou que, no fim das contas, seria seu próprio irmão quem acompanharia Roselyn. Depois de deixar o palácio, Roselyn seguiu diretamente para uma boutique de luxo. Roselyn iniciou uma enorme sessão de compras. Com a maior naturalidade, declarou que levaria tudo que estivesse exposto na vitrine, sem demonstrar qualquer hesitação. Roselyn seguiu para outra seção da boutique. Ao avistar uma exposição de bolsas e sapatos de grife, determinou que todas aquelas peças também fossem compradas. Em seguida, se dirigiu ao setor de roupas, e ordenou a aquisição de toda a coleção de trajes que estava em exibição. Cercado por uma verdadeira montanha de caixas de presente cor-de-rosa, o dono ficou surpreso e alegre, enquanto elogiava a princesa de Belion por sua extraordinária generosidade. Ele afirmava internamente que ela era completamente diferente dos rumores que circulavam a seu respeito. Roselyn, deslumbrante e confiante, escolheu um vestido vermelho e um chapéu combinando, enquanto o dono da loja se perguntava quem poderia ter espalhado o boato de que ela era tímida e gaguejava. Embora parecesse escolher os produtos de forma despreocupada, ela apontava apenas para as peças mais refinadas. De toda a boutique, Roselyn permanecia elegante no interior da boutique Pluyere, enquanto os funcionários lhe apresentavam, ansiosamente, diversos vestidos e acessórios requintados. Observando suas escolhas impecáveis, Garen Vilbrid, da família Vilbrid, refletia que, apesar de ela normalmente vestir roupas simples,
possuía um gosto surpreendentemente refinado e impecável. Ao ver a enorme pilha de compras sendo preparada para o transporte, Garen Vilbrid ficou impressionado ao imaginar que ela realmente pretendia comprar praticamente tudo o que havia na loja. Enquanto Rosalind permanecia orgulhosamente ao lado do proprietário da boutique, e Garen descansava confortavelmente apoiado em sua bengala, os espectadores cochichavam, chocados ao vê-lo ao lado dela. Todos especulavam sobre a verdadeira natureza da relação entre os dois. Se lembrando de que Garen era famoso por sua extraordinária habilidade nos negócios, e reconhecendo a Boutique Pluyere como o estabelecimento mais exclusivo de todo o Império, a Boutique Pluyere, conhecida por funcionar exclusivamente mediante reserva, e por atender apenas a membros da realeza, havia aberto completamente suas portas para alguém que estava comprando o suficiente para esvaziar toda a loja. Ao lado do Barão Pluyere, Rosalind se voltou para ele, demonstrando curiosidade sobre a existência de algum problema. O Barão Pluyere a tranquilizou calorosamente, a incentivando a comprar tudo o que desejasse. Também comentou que, se as compras haviam melhorado seu humor, seria uma boa oportunidade para seguirem até sua propriedade, onde poderiam discutir e compartilhar os detalhes de seus planos. Em um instante, o olhar penetrante de Rosalind destacou seus marcantes olhos vermelhos, repletos de frieza, inteligência e determinação. Rosalind aceitou educadamente o convite e confirmou a identidade do proprietário da boutique, demonstrando que apreciaria a hospitalidade do Barão Pluyere. Em seguida, lançou um olhar para os vestidos e trajes luxuosos expostos e elogiou a boutique, observando que todos os produtos vendidos ali possuíam um design excepcional e qualidade impecável. O Barão Pluyere respondeu com orgulho, prometendo que jamais a decepcionaria. Em resposta, Rosalind afirmou confiar nele, e ordenou que todas as suas compras fossem enviadas diretamente ao Ducado Belion. O proprietário da boutique se voltou imediatamente, tomado pelo choque, enquanto Pluyere reagia apenas com um discreto murmúrio de surpresa, ao pensar na forma como seria pago o valor astronômico daquela compra. Garen Vilbrid assinou um cheque casualmente, e o entregou ao proprietário, informando que o banco faria o pagamento sem qualquer dificuldade. O Barão Pluyere ficou completamente atônito, ao perceber que tinha em mãos um lendário cheque em branco. Fitando o cheque com absoluta incredulidade, o Barão Pluyere, em sua versão caricata, observou nervosamente que, embora o valor total das compras fosse de 823,8 milhões de oulans, a quantia escrita por Garen era ainda maior. Um close revelou o elegante cheque, exibindo a assinatura de Garen Vilbrid, e a impressionante quantia de 1 bilhão de oulans escrita por extenso. Com a mão sobre o peito e se curvando profundamente, o dono da boutique prometeu, cheio de gratidão, que faria questão de atender pessoalmente Garen e Rosalind, sempre que eles precisassem de seus serviços. Enquanto Garen e Rosalind se preparavam para deixar a boutique, o proprietário e todos os funcionários se curvaram respeitosamente, expressando sua mais sincera gratidão pelo generoso patrocínio que haviam recebido. Ao atravessar a saída, Rosalind lançou um último olhar por sobre o ombro e dirigiu ao dono da boutique uma breve recomendação, pedindo que ele a encarasse apenas como um conselho amigável antes de sua partida. Se virando, Rosalind aconselhou o surpreso Barão Pluyere a trocar de fornecedores, pois rumores desagradáveis estavam se espalhando vindos do sul. A advertência o deixou completamente confuso, o levando a tentar entender o motivo daquele aviso. Logo em seguida, as pesadas portas da boutique se fecharam com um clique firme, deixando o proprietário do lado de dentro, gritando em meio à confusão, enquanto tentava descobrir o que a jovem realmente queria dizer com aquela advertência. Ao ajudar Rosalind a entrar na carruagem, Garen segurou delicadamente sua mão, exibindo um sorriso gentil. Em tom de brincadeira, comentou que parecia que ela havia decidido se tornar uma pessoa justa e bondosa naquela vida. Depois de subir na luxuosa carruagem dourada, Rosalind explicou que, considerando a enorme quantia paga antecipadamente por Garen, seria uma pena ver uma loja tão refinada encerrar suas atividades dentro de um ano, por causa de um escândalo envolvendo drogas, algo que nem sequer seria culpa do proprietário. Lançando um sorriso encantador por cima do ombro, Rosalind completou o comentário de Garen sobre ela ser bondosa, enquanto seus olhos brilhavam de diversão, sob a aba de seu grande chapéu. Naquele instante, uma lembrança sombria surgiu em sua mente. Em sua vida passada,
Roselyn aparecia ajoelhada dentro de uma cela de prisão deteriorada, enquanto Garen permanecia do lado de fora das grades de ferro, a observando de cima com seus frios olhos violeta. Outra recordação ainda mais cruel veio à tona. Vestindo roupas em farrapos, Roselyn empunhava uma pesada espada e permanecia de pé sobre um Garen derrotado, caído ao chão. Com absoluta frieza, ela declarou que ainda não o havia matado. A lembrança desapareceu lentamente, enquanto o olho carmesim de Roselyn reluzia nas sombras. Apesar de sentir que conseguia enxergar através de Garen, ela reconhecia que ainda existiam inúmeros mistérios, envolvendo sua verdadeira natureza. Refletindo sobre tudo o que havia vivido, Roselyn lembrou a Garen que uma pessoa genuinamente bondosa jamais seria capaz de cometer um assassinato. Em seguida, advertiu que eram justamente os justos e bondosos que mais inspiravam temor, pois, no momento em que seu senso de justiça fosse destruído, eles não hesitariam em sacar suas espadas. Garen sorriu e concordou com a observação, admitindo que não existia nada mais perigoso do que uma justiça inflexível aliada a uma bondade obsessiva. Em seguida, convidou Roselyn a continuar aquela conversa dentro da carruagem. Enquanto a elegante carruagem seguia pelas ruas iluminadas da cidade, Garen quis saber como havia sido a experiência da morte. Roselyn, mantendo a serenidade, revelou que, para ela, morrer havia sido um profundo alívio. Sentada de frente para Garen dentro da carruagem, Roselyn admitia estar profundamente insatisfeita, justamente quando acreditava que finalmente havia encontrado descanso na morte. Ele a lançou naquele estranho mundo novo. Em meio a um cenário sombrio de rosas azuis e espinhos, Garen refletia sobre como ambos haviam acabado em um mundo paralelo incrivelmente semelhante ao original. Embora concordasse que encontrar uma Roselyn frágil e gaguejante naquele lugar fosse extremamente estranho, afinal, não existia ninguém mais eloquente do que ela. Enquanto observava a paisagem pela janela, Roselyn explicava que, desde sua chegada, realizou uma investigação minuciosa. Assim que percebeu que precisava compreender completamente aquele mundo antes de utilizar qualquer informação da linha do tempo original, apoiou a mão enluvada contra o vidro da carruagem e comentou que, apesar das inúmeras semelhanças entre os dois mundos, sua investigação sobre a identidade de Garen lhe deixou algumas dúvidas persistentes. Recordando o passado, Roselyn continuou observando pela janela, e relembrou que, apesar de Garen afirmar que não desejava vê-la morrer como uma vilã, os dois jamais haviam mantido uma relação amistosa. Se existia algo que realmente compartilhavam, era apenas o desejo mútuo de cravar uma lâmina no pescoço um do outro. Os olhos púrpuras de Garen brilharam intensamente, quando Roselyn concluiu que ele certamente possuía um objetivo muito claro e específico. Ao atravessar para aquele mundo paralelo, envolta por uma elegante moldura azul, Roselyn finalmente percebeu a maior diferença entre o mundo original e aquele em que se encontravam. A imagem da mãe de Garen, a Marquesa, apareceu entre flores brancas, enquanto Roselyn revelava que, naquele mundo, a mãe de Garen ainda estava viva. Voltando seu olhar diretamente para Garen, Roselyn concluiu que talvez o relacionamento que ele realmente desejasse mudar naquela nova vida fosse justamente o que teve com sua mãe. Seus olhos vermelhos se tornaram penetrantes, ao refletir sobre o destino das almas originais dos corpos, que ambos ocupavam naquele momento. Um tranquilo campo de margaridas surgiu diante deles, tendo ao centro uma lápide. Garen a tranquilizou, explicando que a transferência para um mundo paralelo somente acontecia quando o corpo hospedeiro já estava morto, embora permanecesse fisicamente intacto. Desviando ligeiramente o olhar, Garen acrescentou em tom suave que, na verdade, jamais havia pensado seriamente em cravar uma lâmina no pescoço dela. Impassível e fria, Roselyn descartou aquela afirmação como um absurdo, pois já sabia que a Roselyn original daquele mundo havia tentado tirar a própria vida. Sorrindo discretamente, Garen conduziu a conversa de volta para ela. Ele passou a refletir sobre como Roselyn conseguiu atravessar para um mundo paralelo, ocupando um corpo já falecido, considerando que sua habilidade do abismo era apenas uma técnica de rastreamento. Se recostando calmamente no assento da carruagem, Roselyn apenas o desafiou a apresentar a própria teoria, certa de que ele já havia chegado a uma conclusão sobre o assunto. A versão chibi de Roselyn se recusou categoricamente a responder, deixando Garen suando, enquanto lamentava em tom de brincadeira o quanto ela era fria, ainda mais depois de ela tê-lo feito desembolsar 1 bilhão de oolongs. Para Roselyn, porém,
1 bilhão era um preço insignificante para trazer de volta alguém que desejava morrer. Diante dessa resposta, Garen apenas sorriu e a incentivou a compartilhar sua teoria, acreditando que isso ao menos serviria para entretê-los durante a viagem. Lançando um olhar para trás com um sorriso cheio de significado, Rosalind acabou cedendo e concordou em revelar sua teoria sobre o segredo de Garen. Se aproximando dele, o surpreendeu ao insinuar que ele poderia ter feito um contrato com um demônio. Naquele instante, uma boca sombria repleta de presas afiadas surgiu em meio às sombras, exibindo um sorriso sinistro que sugeria a existência de um segredo obscuro e sobrenatural. Apoiando o queixo sobre a mão e retribuindo com um sorriso igualmente ameaçador, marcado por presas afiadas, Garen perguntou a Roseli o que ela acha. Roseli o encarou, e em seus pensamentos, refletia que Garen estava finalmente mostrando quem realmente ele é. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.